Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia a você que nos vê e ouve aqui pela Rádio da Vila. Estamos começando mais um Em Cima da Hora e vamos juntos até 9 horas da manhã com muita informação, opinião, comentários, todos eles com muito conteúdo para você continuar sendo o ouvinte mais bem informado de toda a nossa região. Para nos auxiliar nesse trabalho de hoje, a presença aqui do nosso comentarista, nosso consultor imobiliário, César Antela. Bom dia, César. Bom dia, Heraldo. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Pessoal do Facebook. Hoje é um programa muito especial, pelo menos para mim, que tenho muita satisfação, muita gratidão por tudo que esse nosso amigo e companheiro, irmão, sempre nos fez e se coloca presente para nos ajudar. E principalmente também, Heraldo e ouvintes, pela capacidade intelectual, pela condição que detém de discernimento, de lucidez, de bom senso, e eu tenho certeza que vai enriquecer muito os debates. Mas eu não vou dizer o nome dele aqui, não. Vou deixar para você, Heraldo, porque afinal você que é o nosso comandante, né? O meu chefinho. Bom dia. Tá certo, César. O que você falou é muito pouco em relação ao nosso convidado especial de hoje, realmente, pela primeira vez aqui no Em Cima da Hora, e participando através de uma estação remota. Mas com muita honra a gente recebe aqui o economista Rodney Lemos Júnior. Bom dia, Rodney. Heraldo, um grande prazer estar com vocês. César, muito obrigado pela palavra de vocês, consideração e carinho. É uma honra e um prazer estar com vocês e com todos os ouvintes aí da rádio de vocês também, que é um sucesso e eu tenho acompanhado, não é de hoje. Parabéns pelo programa e pela oportunidade, muito obrigado. O Rodney, como já disse, é economista, trabalha muito na área contábil, né? Além de tudo que o César falou, é também companheiro nosso do Rotary, né? E um grande filântropo, um cidadão muito prestante lá na região do ABC, figura das mais procuradas lá, políticos, empresários, enfim, todo mundo que tem um probleminha vai lá e leva para o Rodney para conversar antes de tomar qualquer decisão, tem que consultar o Rodney. E é por isso que ele é nosso amigo, por isso que ele tem toda essa admiração das pessoas, da comunidade e atravessando fronteiras. Veja que ele está lá na região do Grande ABC, mas também é figura importante aqui na nossa região da Baixada. Ele é muito querido por todo o Rotary aqui do Distrito 4.420. Rodney, mais uma vez eu digo que você é muito bem-vindo aqui e espero logo, logo, passando essa onda dessa pandemia, a gente possa recebê-lo lá nos nossos estúdios, lá onde está o nosso técnico Gabriel. Muito bem-vindo, obrigado, hein? Eu que agradeço, será um grande prazer, Heraldo. A gente vai chamar aqui uma matéria do Diogo Cigales. Brasil se divide entre lockdown e flexibilização do confinamento. A gente vai falar bastante sobre isso. Solta aí, Gabriel. A pandemia de Covid-19 avança no Brasil a ponto de ser necessária a execução do chamado lockdown, que é o confinamento instruído das pessoas nas respectivas casas, a fim de se evitar a circulação do vírus. O país, neste momento, já com quase 2 meses de calamidade pública decretada por conta da doença causada pelo novo coronavírus, tem locais cogitando maior flexibilização no distanciamento social, como são os casos de algumas cidades do interior do estado de São Paulo, enquanto que outras aplicam o lockdown, como, por exemplo, a capital São Luís, do estado do Maranhão, conforme destaca a infectologista Alessandra Michelin, que é coordenadora de comunicação da SBI, a Sociedade Brasileira de Infectologia.
O Brasil vive momentos diferentes da pandemia. Em algumas cidades a gente vê que ainda estão em ascensão, outras parecem ter chegado no pico, mas o declínio ainda não tem sido visto. As medidas de distanciamento social, cuidados como o uso de máscara, a lavagem de mãos, o distanciamento entre pessoas ainda são fundamentais para a contenção da doença. Miquelin também explica que um confinamento mais rígido pode ficar indo e vindo em determinados locais. Isto depende da propagação da doença em cada região. O lockdown é uma medida que pode ir e vir dependendo da situação epidemiológica do local. Em alguns locais onde não há um controle efetivo da doença, um aumento de óbitos, o lockdown é fundamental para diminuir os casos no local e fazer com que o sistema de saúde consiga absorver e tratar corretamente os pacientes. A definição das medidas de distanciamento social é de responsabilidade dos estados. Cada governo estadual ou prefeitura determina os limites e eventuais formas de sanção a rompimentos de distanciamento ou lockdown. A Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Diego Cigales. Muito bem, está aí a matéria do Diogo Cigales, e eu vou falar direto agora com o Rodinei, perguntar para ele como é que está a situação aí em Santo André, na região do ABC, Rodinei. A gente sabe que você que trabalha diretamente tendo como seus clientes grandes empresas, comércio, essa coisa toda, porque hoje o grande desafio é exatamente esse, né? Conciliar as ações de prevenção e também não deixar que a economia morra, como já está padecendo aí, né? Já está nos extensores, vamos dizer assim. Como é que está a situação aí no ABC, Rodinei? Aqui no ABC estamos em quarentena, né, Heraldo? Todo o grande ABC adotou a quarentena já desde o dia 20 de março, né? E aí com receio de que esses números de contágios pelo convívio seja aumentado e o governo tem que acabar adotando aí o lockdown. Esperamos que não ocorra isso, né? Estamos torcendo e orando. Os números se mantenham numa curva decrescente o mais rápido possível, para que as coisas comecem a ser flexibilizadas, porque já existe um grande número aí de desempregos, um grande número de empresas fechando as portas, né, encerrando suas atividades, porque a economia no início do ano vinha querendo crescer, né, mas devido à crise, desde 2014 que iniciou, as empresas já vinham com dificuldades financeiras, né? Todos nós já vinham vendendo o almoço para comer a janta, né? Então a dificuldade nesse momento está sendo muito grande por parte das empresas, não só os pequenos, os grandes também, né? Aqui a gente já tem registro de algumas empresas que já anunciaram o fechamento de portas mesmo. Não tem condições de reabrir, mesmo encerrando aí essas ações de isolamento, de fechamento, essa coisa toda. Aí na região do ABC também já se verifica essa situação, Rodney? Sim, temos algumas situações que já encerraram as atividades e dificilmente conseguirão retornar. A dificuldade é muito grande, né, Heraldo? Então, não vale a pena manter o risco, né? Não sabemos aí como é que o mercado vai se comportar após esse período, né? Então, aqueles que já vinham com uma certa dificuldade estão encerrando as atividades. E existe até uma estatística de que algumas serão até extintas, né? Irão sumir do mercado. Ontem mesmo eu vi uma matéria sobre restaurantes, cerca de 17% do total dos restaurantes no Brasil deixarão de existir, né? É uma das atividades que mais sentiram também nesse momento. Muitos estão conseguindo aí, através do delivery, ainda se manter de alguma forma, mas só o delivery não é o suficiente, né? Você pega um restaurante, por exemplo, que vendia comida por quilo. Esses praticamente paralisaram as atividades totais, porque não tinha delivery naquele momento. E hoje, praticamente,
daqui para frente também vai ser muito difícil se manter como comida por quilo, né? É verdade. César Antelo, na área imobiliária, está certo que existem duas grandes vertentes. Uma, a construção civil, propriamente dita, e a outra vertente é o setor de locação, principalmente, e de vendas. Também é uma retração muito forte nessa área, César. Sim, muito forte, como toda a economia está sentindo também. O setor imobiliário faz parte do contexto geral e, naturalmente, não fica fora. O que ocorre diferentemente é o seguinte, Geraldo. Na construção civil, propriamente dita, ela é sólida, ou seja, ela é tranquila, no sentido de que é um bem durável. Então, o tempo, precisa de muito tempo para destruir o que foi construído. Então, ele fica ali, encostado, tal, mas não gira e não produz riqueza para a nação se uma obra está parada. Porém, não provoca um maior problema para a construtora no sentido de dar continuidade ou não, porque ele para provisoriamente e depois continua. Mas o que tem quebrado muito no mercado não é a condição prática do negócio, mas é a condição de falta de renda da população. Como o Rodinei bem disse, a crise vem de 2014. Com a entrada e aquela, vamos dizer assim, mexida no primeiro ano de governo do presidente Bolsonaro, a economia ela estava querendo se recuperar. Aí, para o azar de todo mundo, veio esse vírus que parou com tudo e está quebrando todos os paradigmas, todos os conceitos, todos os entendimentos, até diria humana, porque nós nunca vivemos, eu pelo menos com 56 anos de idade, nunca passei uma situação tão delicada de saúde pública como nós estamos vivendo hoje. E não é Santos, o ABC, o estado de São Paulo, o Brasil. É o mundo. Quer dizer, você não tem para onde fugir. Então, quando está tudo globalizado, a economia globalizada, está tudo ligado, intrinsecamente ligado, uma coisa a outra, todo mundo está sofrendo. Agora, propriamente dito, as locações, o mercado de locação, o mercado de compra e venda, aquela pessoa, ele ainda sobrevive, male, porque tem gente que tem dinheiro no banco e não sabe o que vai acontecer, e agora os preços caíram, e caíram substancialmente. Então, às vezes, a pessoa não quer ficar com o dinheiro no banco pela incerteza econômica, até jurídica, de segurança jurídica no país, ele joga num ativo real, compra um imóvel. Então, uma venda ou outra ainda acaba saindo, por isso que eu falei que a construção civil ainda se defende mais ou menos. Agora, a locação, você imagina, o restaurante, por exemplo, o restaurante fechado, como é que ele paga o aluguel? Como é que ele paga os funcionários? Então, aí está muito difícil nesse sentido. A locação residencial, o pessoal ainda tem uma renda, ainda está trabalhando, mas e o desempregado? Aí falar, mas a locação é ruim. Não, a pessoa que mora de locação, no aluguel, de repente, ele ainda tem uma condição de ter uma renda, um serviço extra, a coisa ainda vai se acomodando. Mas está muito difícil mesmo, está muito difícil. E o governo disponibilizou ontem para o Ministério de Turismo um recurso extraordinário de 5 bilhões para atender exatamente essas empresas. O setor de hotéis, locadora de veículos, agências de turismo, é uma forma também de tentar socorrer e tentar salvar da morte, né, essas empresas, que também foram uma das mais afetadas no país como um todo, né? No mundo inteiro. Né? O turismo no mundo inteiro parou. Né? Os grandes centros mundiais, o turismo praticamente está inexistente atualmente. Mas e a gente vê aí muitas empresas e muito desemprego nessa área, né?
Então, mas você vê, por exemplo, a Europa inteira começou com a Itália, depois passou para a Espanha, a França, a Inglaterra. Os grandes polos turísticos do mundo, eles estão, nesses últimos 60 dias, vivendo, alguns até em lockdown mesmo, vivendo a crise da pandemia mundial. Então, não dá para se falar em comércio, turismo, não dá. Agora, veja, o que eu estou avaliando é o seguinte: a gente está aprendendo, nós estamos aprendendo tudo isso é novo para todos nós nunca vivemos uma situação. Então, aquele cidadão que vem e crava que é isso ou que é aquilo, eu acho que ele ou é louco ou ele está com algum interesse escuso por trás dessa afirmação. Isso vale para o que eu estou querendo dizer em termos de lockdown. Veja, fechar todo o comércio, existem cidades no interior de São Paulo que não tem um único caso de pandemia, de coronavírus. E está tudo fechado. Quer dizer, está faltando, talvez, coragem para obter conhecimento técnico avançado e colocá-lo em prática por parte dos governos, dos nossos governantes. Está faltando bom senso e equilíbrio, mas eu acho que o principal, o fundamental, é que eles não estão vendo a crise como uma crise de saúde pública. Eles estão vendo a crise como uma oportunidade de ganhos políticos e politizaram a porcaria da crise. E nós, quanto povo, estamos pagando tudo isso. Estamos sendo obrigados a ficar dedicados. Ontem eu tive a notícia de que aquele tradicional restaurante japonês em Santos, o Nagasaki, fechou as portas. É verdade. Então, veja, como é que pode? Agora, veja, você não pode sair da rua a não ser para ir no supermercado, a não ser para ir no banco, a não ser para receber os R$600. Aí você olha a Caixa Econômica Federal, aquelas filas intermináveis, aglutinação de povo, de tudo que é jeito. Aí o rapaz esqueceu a máscara, o que o outro fez? Pegou a máscara e emprestou para ele poder entrar no banco e pegar o dinheiro. Quer dizer, essa situação, isso não é, isso é fato, isso é verdade. Vai acontecer em São Vicente. Então, veja, gente, os nossos governantes estão levando o povo menos esclarecido, menos capaz, ou até mais preguiçoso de raciocínio, como boi no curral, onde eles querem levar. E não é isso que vai dar solução ou minimizar os problemas para a nossa situação atual. Ô, Gabriel, tá tendo uma microfonia grande aí? Da onde é essa? É do Rodney, estava mandando mensagem para ele agora há pouco. Hã? É do Rodney. Viu? Eu ia perguntar pro Rodney se ele não tem algum fone. Eu tava enviando a mensagem para ele já. Não é melhor ele entrar de novo, então? Não, ele precisa de um fone de ouvido. Ah, no fone de ouvido? Ele só precisa Mas de um engraçado, fone de ouvido. eu não uso fone, eu tô sem fone de ouvido. Tá dando microfonia? Não, o celular é diferente. A microfonia sua começa depois de 30 minutos de programa. Ah, é? Melhorou aí, Gabriel? Deixa eu ver. Alô? Para mim melhorou Fala bastante, vocês. eu estou ouvindo chiado quase. Não, melhorou. Melhorou, agora melhorou. O César falou aí dessa questão da Caixa Econômica, as pessoas na fila e tal. Muitos não conseguiram fazer o cadastro, né? Mas vários, né, militares receberam os R$600. É um negócio meio maluco isso aí, né? Esses controles do governo é uma coisa de doido. Agora o Ministério da Defesa está dizendo que vai tentar identificar e fazer com que esse dinheiro que foi indevidamente, né, para a conta dos milicos retorne aos cofres públicos. Mas, poxa, tem tanta gente que ainda não conseguiu nem fazer o seu registro, principalmente aqueles chamados invisíveis, né? Eles existem, mas são invisíveis. E grande parte desse pessoal que estava exatamente lá nas filas da Caixa Econômica Federal. Mas, Geraldo, me desculpe, o Rodinei já vai falar, só pegando o gancho aí dessa importante matéria que você colocou. Hoje mesmo, está nos jornais do Brasil inteiro, que 6 mil detentos se cadastraram e conseguiram pegar o auxílio de R$600. 6 mil detentos.
Veja, primeiro, como é que se cadastra com o celular dentro da cadeia? Começa por aí. Agora, para ser revisado também, então não é só militar, o que é alguma negligência no sistema que permitiu. E por que essa negligência? Natural, por causa da pressa, da necessidade premente de colocar tudo isso para a rua. Então, acaba ficando uma lacuna aqui, uma lacuna ali, e você sabe como é que são. O brasileiro o jeitinho brasileiro é conhecido mundialmente. Poxa, mas eu acredito que o controle de militares é uma conta exclusiva, quer dizer, não são pessoas que estão sem receber, ou ficaram afetados, ou tiveram seus contratos, né, os seus vínculos interrompidos, não é nada disso. Realmente é um negócio meio maluco, quer dizer, olha, a malandragem vem dos dois lados, né? Dentro da cadeia e de fora da cadeia. Não tem dúvida, não tem dúvida. Verdade. Fala, Rodney. Esse assunto ele é bem complexo e eu acredito que é uma questão cultural também, né? Como disse o César, pois veja, o governo tinha uma estimativa de cadastro de 25 milhões, né? Em torno de 25 milhões. E se cadastraram quase 100 milhões de pessoas nesse programa de R$600, né? Então, aí a dificuldade também, a gente 3 vezes mais, do governo, né? A dificuldade de fazer uma triagem e passar um pente fino nesses cadastros, né? Como é que pode, você sabendo que não está dentro desses critérios, você vai lá e se cadastra, né? É o tal jeitinho brasileiro, se passar, passou, né? Ô César, você falou aí da questão do isolamento, de muitas regiões, né, muitas cidades que não têm, graças a Deus, não tem casos, né, de contaminação de pessoas. Mas ontem o presidente Bolsonaro baixou um outro decreto aí isentando as academias, né, tirando-as do isolamento, e também os salões de barbeiro, salão de beleza, essa coisa toda. Agora, academia, está todo mundo aí um do ladinho do outro. E me parece que é uma medida inócua, né? Porque o Supremo já decidiu que quem decide são os governos estaduais, os governadores e os prefeitos. Então, de que adianta um decreto federal se, por exemplo, o governador diz que não abre e ponto final? Acabou. Então, Heraldo, é como eu disse, eu não vou entrar no mérito se é academia, se é salão de beleza, se é barbearia, o que seja que pode abrir ou não pode abrir. Eu acho que os comércios, de maneira geral, eles têm que abrir com responsabilidade, têm que abrir com condições de asepsia totais, tem que dar essas condições aos seus clientes, tem que criar um ordenamento de atendimento para que não possa ter aglomerações e tudo mais. Mas, nesse caso específico do governo federal, a presidência da República emitir um decreto contra uma disposição e um entendimento do STF, que quem determina essas questões é Estado e município, mais uma vez é politizar a crise, mais uma vez é tentar tirar vantagem de uma situação de crise. Olha, Heraldo, eu vou te falar o sincero, eu estava crente mesmo que este país, que a política, não é o país, mas a política nacional estava caminhando para um bom caminho em termos de combater a corrupção, em termos das mazelas todas que nós tínhamos, e que, de fato, parece que melhorou muito de alguns anos para cá, com a entrada deste novo governo. Mas essa crise toda veio desvendar e veio nos mostrar, para o meu triste entendimento e desesperançoso entendimento, de que embora não tenha mais aquele volume absurdo de corrupção, pelo menos nós não temos conhecimento e não sabemos disso daí, isso é fato, nós temos uma situação de completo desgoverno, aquela briga da vaidade e do poder. Quem manda sou eu, não, quem manda é outro, não, quem manda é o que está de toga, não, quem manda é o que está de cap militar, não, quem manda... Ele sabe, gente. Então, eu acho que nós estamos caminhando para um futuro não incerto, mas muito inseguro. E essa insegurança, ela vai em todos os aspectos, no aspecto político, no aspecto econômico e principalmente no aspecto
vamos dizer assim, social. Porque daqui a pouco a desordem e a baderna está cada vez mais instituída. Veja, hierarquicamente, quem é que manda no Brasil? A República? É o poder constituído? É a presidência da República? É o STF? Uma ingerência acima da outra? Todo mundo se metendo no campo de todo mundo? Aí vem o legislativo, faz uma lei correndo, por teleconferência, coloca, vota, que quebra a nação, se ela for colocada em prática, porque não há dinheiro. Ah, mas ele tem a maquininha do dinheiro, mas não é papel, gente, é lastro. Então, veja, todos eles, cada vez mais ingerindo uns nos outros para tentar auferir ganhos políticos, nós vamos quebrar, nós vamos para o saco, sim. Ô, César, você está desencantado porque o presidente está negociando lá com o Centrão, já distribuiu um cargo excelente lá, 1 bilhão lá para aquele setor lá que cuida da seca no Nordeste? Nunca acaba aquela seca? Então, estou desencantado, sim, porque eu, como cidadão brasileiro, eu sempre disse, falaram para mim, você é do lado A ou do lado B? Eu falei, eu não sou do lado A ou B, eu sou do lado C, que é o lado do certo. O que estiver certo... O lado do César, pô? O lado do César? É verdade. O lado correto. O que estiver certo, dentro da minha concepção, dentro da minha educação, da condição dos meus valores éticos e morais que meus pais me passaram, eu vou estar sempre compactuando e concordando. Agora, quando está errado, eu tenho que ter lucidez e humildade de falar. De fato, estou desesperançoso. A desesperança. Agora, o que mostra isso? Mostra que a classe política brasileira ela é sórdida, ela é absolutamente nojenta. Não tem, acho que você pode, com uma pista, tirar meia dúzia de 3 ou 4 no universo de 2.000, de 5.000, sei lá quantos. Mas não tem ninguém que preste. Todo mundo só pensando em si próprio. Então, está muito difícil, Heraldo, de continuar querendo ser cidadão. Sabe o que a gente tem que ser? É só povo. É só viver. A gente não tem mais que ser cidadão. Ô, Rodinei, pegou mal esse aceno aí do Bolsonaro com a velha política, hein? Principalmente Valdemar da Costa Neto, o tal de boy, né? O Jefferson, que foi do PTB aí, condenado no mensalão. Foi o Cagueta Mor, né? Aquele que achou que estava pouco pro lado dele, então resolveu entregar o Zé Disseu naquela época. Verdade. Ele está querendo que o Bolsonaro demita, né, os 11 ministros do Supremo. Exatamente. E muito bem falado aí pelo César, né? A briga de poderes é muito grande e estão esquecendo do país, da economia e da saúde do país, né? Como muito bem ontem o nosso ministro da Saúde, ao fazer um pronunciamento, foi perguntado sobre esse decreto que o presidente soltou aí, liberando academias e barbearias. O próprio ministro não sabia desse decreto, né? Até ele foi pego de surpresa. Todos nós fomos pegos de surpresa, né? E aí, e fico em dúvida qual foi o objetivo real desse decreto. Será que foi para colocar em choque aí o governo mais uma vez, né? Agora vai ficar a pressão dos empresários dessas categorias querer abrir e vão pressionar os governos e prefeituras para que prevaleça o decreto, respeitadas as medidas de segurança, né, para voltar à atividade, porque foram uma das atividades que mais sofreram também nessa crise, né? É verdade, vai ter uma nova judicialização. Aí é o que você bem falou, tem grandes redes, né, de academias, e esse pessoal com certeza vai para a justiça. Vai tentar garantir pelo menos uma liminar para poder abrir as portas. Tá? Então, Heraldo, agora, por coincidência, os ministros, os empresários, na semana passada, atravessarem a Praça dos Três Poderes, irem bater lá de surpresa no STF, eu só fui atender, e alguns dias depois o governo vem e decreta isso, certo? Isso tudo foi coincidência, não é caso pensado? O Bolsonaro...
Não é O uma Bolsonaro canetada. sabe fazer. Ele Política. sabe fazer esse marketing, né? Ou ele recebeu um grupo de empresários, um grupo de empresários, e ele falou: opa, eu não vou segurar essa sozinho, deixa eu empurrar para o Supremo. Vamos lá, porque eles que liberaram, os ministros que liberaram, então vamos todo mundo para lá. Mas é aquela história, ele quis criar um fato político, né? Tirou dele da reta e deixou lá para os ministros, né? Por que toda a manifestação? Porque ontem, por exemplo, lá na Paulista, na capital, os caminhoneiros que pararam lá, qual era o foco principal lá? É o fim do STF, fim do Congresso, fora Maia, essa coisa toda. As pessoas vão na onda, vão achando que isso aí também vai resolver. Não vai resolver. Mas é o caldo cada vez fervendo mais. Infelizmente é isso, né? Mas também acho que merece um pouco de consideração no que é colocado também pelo governo federal, né? Se os estudos demonstram que 70% claro. da população vai ser contaminada, né, como é que nós podemos conviver com isso e não matar de vez toda a economia, né? Quais são os critérios, por exemplo, e que devem ser mantidos? Serviços essenciais. Qual foi o critério dos serviços essenciais? Supermercados podem permanecer abertos. Se o supermercado pode permanecer aberto, por que uma loja de bairro não pode permanecer aberta? Vamos entender e compreender os limites de segurança para que as atividades possam funcionar de forma adequada, evitando aglomerações, ter os seus cuidados necessários, né? Eu, particularmente, não entendo, né, qual foi o critério que você permite um supermercado funcionar e uma loja de bairro não. Então, mas aí... Teve um colega que mencionou esse aspecto, Rodinei, muito bem lembrado, porque, assim, você pega um hipermercado, ele vende de tudo. Ele vende de alimentos, a pneu, a panela, roupa de cama, né? Tudo isso. Agora, o comerciante que tinha, né, esse ramo específico de artigos, ele não pode funcionar. Mas aí você pode ir lá no supermercado e comprar uma panela, comprar uma pilha, comprar não sei o quê, tudo isso. Exatamente. Quer dizer, é o único grupo que não sofreu com essa crise. Aliás, está ganhando muito dinheiro, porque o que teve de aumento nesses 2 últimos meses é uma coisa absurda. Eu lembro no comecinho de março, uma caixinha de leite não chegava a R$2. Hoje é R$4,80, R$5 uma caixa de leite. Quer dizer, será que a vaca também está contaminada lá pelo coronavírus lá no pasto? Não está. Não é verdade. Nessa questão que o Rodinei colocou, Heraldo, que você coloca também com muita propriedade, eu vejo assim, vamos ter que fazer uma cronologia de quando iniciou os fatos, a crise. O decreto do decreto federal de calamidade pública, que o presidente colocou em razão do Covid-19, pelo decreto, não deveria nem ter havido o carnaval. Verdade. Nem deveria ter havido. Então, veja, como estava no comecinho e tudo mais, e a festa popular e aquela coisa, quem é o governador ou o prefeito que vai ter a coragem de suspender o carnaval? Muitas cidades do interior, prefeitos do interior comprometidos com a cidade, porque são na terra, são de raiz, suspenderam o carnaval. Mas os grandes centros, como São Paulo, Rio, você veja, não é à toa, que está aí, os números não deixam mentir. Os números estão aí. E o grande problema desse sacrifício da população, do comércio menor, não das grandes redes, o grande problema está nos leitos de hospitais. Eles estão contendo todo o comércio, tudo o que podem dentro das suas casas, para evitar chegar num estágio de não ter aonde atender mais as pessoas. Agora, veja como é o país injusto, absurdamente surreal. Rio de Janeiro, construções de hospital de campanha, já tem Ministério Público, já tem uma corrupção deslavada. Estado de São Paulo,
construção de hospital de campanha, superfaturados, respiradores, 6 vezes mais do que se compra naturalmente. Quer dizer, então, veja, não é, nós estamos, eu hoje cheguei à conclusão que não é a questão de ficar em casa. Não é isso. É a questão de trabalhar com condições de trabalho, de asepsia, de segurança, mas continuar trabalhando. E isso tinha que vir de uma forma de cima para baixo, de um governo federal orientando, colocando em todas as mídias, até porque as mídias são concessões federais. Ele tem o dever e o direito de usar um espaço na mídia para dar o esclarecimento necessário a todas a população brasileira. Então, não existe uma informação, não existe uma liderança na crise. Quem é que está liderando o país, a sociedade brasileira? Cada um tentando a sua boquinha. Aqui em São Paulo é o Dória, fazendo pirraça com o governo federal, não sei aonde é o Witzel, não sei aonde é o... Quem está dando um exemplo mais ou menos correto, e que os números estão provando, e aí é estatística, são fatos, é o Romeu Zema, de Minas Gerais. Minas Gerais, né? Verdade, exato. verdade. O que está faltando realmente é bom senso mesmo. Isso tinha que ter começado lá atrás, há 2 meses, porque agora a situação já está muito, muito, muito difícil mesmo. Porque você vê, tem setores que estão trabalhando, por exemplo, os salões de beleza em algumas cidades aqui da Baixada já estão funcionando. E como é que eles funcionam? Eles funcionam no sistema de agendamento, né? Então, o salão, dependendo da sua capacidade, ele atende de 3 a 5 pessoas, se tiver um bom espaço e as pessoas ficarem, né, com 2 metros, 2,5 metros de distância cada um, todo mundo com máscara, essa coisa toda, pode funcionar. Você vai numa padaria hoje, na porta lá, o funcionário que já também está controlando, entra de 2 em 2, 3 em 3, essa coisa toda, para não ficar ninguém amontoado lá dentro. Agora, isso você não vê no supermercado. Por mais que alguns tenham tomado algumas providências, mas é carrinho batendo em carrinho de supermercado. Eu já vi isso. Poxa. Eu nem tenho ido mais, porque, pelo amor de Deus, é uma loucura. As pessoas pensam que é o fim do mundo e querem comprar tudo. Não é? Querem estocar, querem fazer não sei o quê e tal. Está todo mundo meio maluco da cabeça. E aí só piora a situação. Verdade. E o que é pior é que eu acho que vai vir por aí, depois disso tudo, desses gastos, em razão da calamidade pública, está liberado de como é que fala? Quando votações, de fazer licitações, né? O que vai aparecer vai ser um monte de CPI por aí. E, lamentavelmente, vai. E não é da CPI da boa, não, que é a nossa, mas da CPI... vai ser difícil. Ô César, você mencionou a questão dos hospitais, de vários hospitais. Aqui na Baixada, a gente já está sofrendo com isso, né? A Grande São Paulo já está mandando os seus pacientes para cá. Tem o registro já de 3 ou 4 internados lá no Emílio Ribas de Guarujá, pessoas que vieram da Grande São Paulo. E o prefeito de Santos, que é o presidente do Condesb aqui, o Paulo Alexandre Barbosa, já falou que é contra isso. Não que ele seja contrário que se dê atendimento a paciente, mas que cada um cuide da sua região, porque aqui nós já estamos com a nossa capacidade esgotada em 80% dos hospitais públicos. Já estão requisitando os leitos de hospitais privados. E requisitar leito de hospital privado é aquilo que você acabou de mencionar. Quanto é que vai custar isso? Não tem controle nenhum. Né? E outra coisa, também não tem muito. Então, onde é que vai colocar esse pessoal? Então, Heraldo, o que está acontecendo é o seguinte, na realidade, mais uma vez, política. E política feita de forma venal, de forma ordinária, e de forma, principalmente, com o intuito de ganhos para frente. E não é para frente na eleição agora deste ano, não. É para frente na eleição de 22. Então, veja, como é que a gente combate isso? Esse é o grande... É através da conscientização. Volto a dizer, este papel que você
herculeamente faz de manter o Em Cima da Hora no ar, a Rádio da Vila também herculeamente de manter os transmissores abertos e funcionando, e toda a estrutura funcionando. Isso é para conscientizar a população. Eu fiz um grande trabalho, modéstia à parte, de trazer cada vez mais pessoas para assistirem através da internet o programa Em Cima da Hora. Por quê, Heraldo? Pela credibilidade que ele passa. Porque aqui nós não temos interesses políticos partidários, nós temos interesses políticos comunitários. E isso é conscientização. E essa conscientização é que falta para o povo de maneira geral. E por que não é dado? Porque o dia que o povo tiver cultura, o político não será mais político, não estará mais no cargo. Ele estará entendendo o que se passa. Então, veja, tem muita discussão que a gente fica perdendo tempo com os efeitos, mas a causa, no fundo disso tudo, é o poder político. E, propriamente dito, com relação aos leitos aqui, que estão quase em sua capacidade máxima, os leitos de UTI, diga-se de passagem, mais uma vez, errou-se na projeção e na medida que tinha que ser tomada. Tá? Hoje você pega, por exemplo, o Hospital Vitória, aqui em Santos, está se gastando uma fábula para tentar colocar ele. Veja, para quem fica isso depois que a crise passou? Por que não se monta um hospital de campanha aqui em Santos, onde, nos moldes do que estamos fazendo no Rio, em São Paulo, nas grandes capitais, para que depois, desmontada a sua estrutura, possa atender os hospitais da rede pública? Agora, se gasta uma fábula de dinheiro no hospital privado, que depois vai ficar para o próprio hospital, vai ter que fazer um anexo, vai ter que fazer um monte de... Mas pouca gente sabe disso. Pouca gente se deu conta do que está sendo feito nos gabinetes. Para não dizer embaixo do pano, talvez em cima da mesa. O que você falou do programa, César, você falou isso porque você é integrante da equipe, você faz parte do projeto aqui Em Cima da Hora, e não é de agora, desde outras emissoras, e também desde a época em que nós estávamos na televisão, né, na Santa Cecília TV, na Rádio da Terra, na Rádio 100% Vida, enfim, você é integrante desse projeto e a gente sabe do teu trabalho. Muito antes de conhecer, eu já sabia que você também era um grande comunicador, que você também já teve um programa. E o que a gente faz é exatamente isso, é promover a discussão para tentar cada vez mais a gente encontrar soluções e trazer gente gabaritada para a gente discutir isso, né, para o esclarecimento da população. E aqui nós não somos contra governos, nem amigos de governos. Aqui a gente está para discutir mesmo e dando voz e espaço para todas as tendências. Não tem esse negócio, não. Né? Pelo certo, né? E vocês estão de parabéns aí pela postura e pela execução dos trabalhos. Viu? Em termos de hospitais aí na região da ABC, também já está comprometido o número de leitos, essa coisa toda? Sim, está muito próximo aí de atingir capacidade total, né? Ontem mesmo saiu a estatística aqui de Santo André, que eu vi só Santo André ontem. Nos hospitais públicos, a capacidade 100% tomada. Nos hospitais de campanha já tem 40% de ocupação, né? Então, isso nos preocupa também. Rodinei, você que trabalha diretamente com essa área, por exemplo, as pessoas, né, os empresários, aqueles que têm empresas e tal, em termos de tributos, houve alguma medida para empurrar um pouquinho lá para frente o recolhimento de tributos, ou os governos, quer dizer, governo federal, governo estadual e mesmo os governos municipais, eles flexibilizaram alguma coisa nesse sentido ou não? Heraldo, no governo federal, eu acho que foi o único que pensou um pouquinho mais a favor das empresas nesse sentido. Algumas medidas foram tomadas, sim, né? Teve prorrogação de prazo para pagamento do Simples Nacional, PIS, COFINS, Fundo de Garantia, né? E uma série de outros impostos, e dependendo da opção tributária de cada empresa também. Nosso sistema tributário ele é bem complexo, né?
Então, tem algumas situações que foram prorrogadas, sim. Né? Agora, no governo do Estado, nós não tivemos até o momento nenhuma facilidade, nenhuma prorrogação nesse sentido. E, particularmente em Santo André, nós tivemos a prorrogação do pagamento do IPTU, né? E para aquelas atividades autônomas de profissionais estabelecidos na prefeitura, o ISS também foi prorrogado. Então, assim, mas isso é muito pequeno, né, para o momento atual para as empresas, né? O governo do Estado de São Paulo, por exemplo, não teve nenhuma prorrogação, nada de ICMS. Isso é o que mais pega nas empresas do comércio. O grande vilão aí do comércio é o ICMS. E nesse sentido não houve nenhum até o momento. Você mencionou o IPTU aí em Santo André, houve o quê? Uma prorrogação dos prazos do recolhimento, é isso? Exatamente. Os proprietários que optarem em pagamento parcelado, né, do IPTU, porque aqui em Santo André você pode pagar ele à vista, com desconto, ou parcelado em até 10 parcelas. Né? As parcelas que venceram a partir de março, aí até junho, poderão ser pagas até dezembro, sem multa. Bom, pelo menos então Santo André saiu na frente, porque aqui a única coisa que o prefeito anunciou foi uma nova refis. Ora, quem já deixou de pagar o tributo lá atrás é porque já estava numa situação difícil. Ninguém imaginava que teríamos essa crise sanitária de abrangência mundial. Então, instituir uma nova refis não vai resolver nada. Ele teria que é um tributo já vencido, né? É de anos anteriores. Aí não vai resolver nada, não vai resolver a situação do empresário que está com a forca no pescoço já. Sinceramente. Você vê, Geraldo, Rodinei, as ações políticas que são dadas pelos nossos governantes são ações apuradas, são ações de efeito. São efeitos são ações de causa, para combater as causas. A causa maior é a falta de renda. Porque se você tem renda, você não precisa ter refis, você não precisa ter anistia, não precisa ter. Você tem renda. Agora, ninguém pensa em dar renda, em oferecer trabalho, em oferecer condições de oferir renda. Uma máquina gigantesca na mão. Você pega o Dória, por exemplo, com todo respeito à instituição governador do Estado. Ficar um palanquezinho montado na hora do almoço, onde todo mundo tem visibilidade maior, porque as famílias estão reunidas, até nesse aspecto ele está fazendo política. Dentro do Palácio dos Bandeirantes, televisão, fazendo, e dando satisfação do quê? Dando estatística, de números. De fato, concreto, o que está se fazendo, prático, para que aumente a renda da população? Nada. E não se deixa nem o comércio abrir dentro de critérios justos, médicos, sanitários, que existem, como existiu no Taiwan, como existiu na Coreia, como está existindo em todos os outros países mais civilizados, mais lúcidos do que o nosso. Lamentável, cara, lamentável. Olha só, então, os jornais hoje trazem uma matéria que é bastante interessante. Olha, a Força Sindical e a UGT, que é a União Geral dos Trabalhadores, representam, essas duas centrais, 1/4 dos trabalhadores sindicalizados no país. Elas defendem transformar em política permanente, para momentos de crise, a possibilidade de redução de jornada de trabalho e de salários em troca da preservação do emprego. Na atual crise, já foram celebrados mais de 6,5 milhões de acordos para a suspensão de contratos e redução da jornada de salário. A Força e a UGT reivindicam maior participação dos sindicatos nos acordos e mais benefícios para os trabalhadores. Jamais se imaginava que Central Sindical iria celebrar ou defender, né, redução de salário, redução de jornada de trabalho, porque sempre foi no movimento contrário. Mas eles não estão defendendo isso por defenderem, conceitualmente falando. Eles estão defendendo isso para a subsistência deles.
Não cabe mais no mundo hoje o modelo que os sindicatos colocavam, que as centrais gerais colocavam. O mundo evoluiu, tudo tem que evoluir. E acho que eles têm que evoluir também. Parabéns a eles, que tenham, pelo menos, se por meios tortos, mas estão atingindo o objetivo, que é uma evolução. Aí César, eu faço um complemento e reconhecendo a medida do governo federal, adotando, né, essas possibilidades através de medida provisória, onde as empresas poderiam suspender os contratos e o governo subsidiando a maior parte aí do emprego, do benefício, e também a suspensão do contrato. Então, assim, o governo federal, ele, de certa forma, independente das ideologias partidárias, mas nesse sentido ele foi um parceiro das empresas. Mas não tem dúvida. E se não fosse isso, as demissões seriam gigantescas, né? E acredito até que o número de demissões poderia ter sido menor se não houvesse aquela interferência do Supremo Tribunal Federal, né, onde suspendeu a medida provisória. Isso ficou suspenso no período de 15 dias até ser julgado se valeria ou não a pena, teria validade ou não jurídica. E nesse período, muitas empresas acabaram demitindo pela insegurança jurídica. Então, acho que o número de empregos teria sido menor essa interferência do judiciário. O Supremo acabou agindo contra os próprios trabalhadores, porque a medida ela estabelecia esse acordo da suspensão e redução do salário, mas, em contrapartida, o governo ia colocar os recursos do seguro-desemprego. Só que as empresas teriam que comunicar o governo. Né? Como faltou esse prazo, foi interrompido aí pela decisão. Uma hora falou que tinha que ter a autorização individual de cada sindicato, né? Depois coletivo. Quer dizer, muitas empresas não mandaram e os trabalhadores ficaram sem entrar naquela relação de beneficiário desse sistema. Realmente, o Supremo foi contrário, agiu contra os trabalhadores, sem dúvida. Olha, e tem sindicalistas, amigos nossos, que participam do programa, o César sabe disso, nem eles né, apoiaram essa iniciativa do Supremo, do Lewandowski, principalmente do Lewandowski, né, que deu essa liminar louca. E veja mais um dado que é agravante na situação atual. Né? Devido a esse atraso de 15 dias, as empresas que ainda permaneceram com seus funcionários entraram e adotaram esse acordo, seja na redução ou na suspensão. Os funcionários vão receber o dinheiro a partir da semana, ou seja, depois de 10, 15 dias que deveriam ter recebido. Né? Então, o maior prejudicado disso foi o próprio trabalhador, né? Que ele não está recebendo no 5º dia útil, está recebendo entre o dia 10 e 15 do mês seguinte. Então, e veja, como eu coloquei no início do programa, Heraldo. Nós temos a questão dos trabalhadores portuários, né? Principalmente os avós, principalmente os estivadores. E vai começar agora também, né, a indenização para o pessoal que tem mais de 60 anos, que continuava na ativa, né, mas em razão aí de ser integrante dos grupos de risco, esse pessoal não pôde mais ser requisitado pelo órgão, o órgão que requisita esses trabalhadores para atuar nos navios. Então, eles vão ser indenizados também pela média do que vinham ganhando de outubro para cá. Então, era requisitado em outubro, novembro, dezembro, fevereiro, faz-se a média e esse pessoal que está sem poder trabalhar também vai começar a receber as suas indenizações. E é um grupo grande também. Então, mas veja, quando nós estávamos no início do programa, eu ainda coloquei que justamente essa disputa política e falta de hierarquia, de poder, para combater toda essa pandemia, para combater essa crise que nós temos. A minha desolação com o governo federal é que
conforme o Rodinei colocou várias vezes aqui no programa hoje, o que o governo federal fez para melhorar a situação brasileira, a segurança jurídica, as relações de trabalho, criando uma infraestrutura, tirando travas da economia, estava tudo melhorando. Aí chegou a pandemia, paciência, aconteceu. Agora, o que não pode é dar sinais de voltar atrás. Para poder governar, veja quanto é nefasto o nosso Congresso Nacional. A política desses deputados, esse ioiô Maia, esse banco para a política brasileira. Veja o que ele fez, ele conseguiu dar a volta e fazer o centrão, do qual ele faz parte, voltar a ter poder. E o nosso presidente ficou refém de uma situação dessa. Quer dizer, sabe, então, aonde está a desesperança? Está exatamente neste ponto. E esse ponto passa fundamentalmente pelo Congresso Federal, seus deputados e senadores. Lamentável, vergonhosos. Rodinei, como é que está o tempo aí na região do ABC? Para aqui, para a Baixada, está sendo prevista uma frente fria a partir de amanhã. Vai cair bastante a temperatura. Final de semana já foi um pouquinho mais ameno, mais frio aqui. E a partir de amanhã diz que vai de 18 para um pouquinho para baixo. Para nós é bastante frio. E aí no ABC, como é que tá? Bastante frio também, viu, Heraldo? O frio chegou aqui na quinta ou sexta-feira da semana passada e a cada dia que passa, aumentando o frio aí. Daqui aí o prejuízo aumenta, né, Rodinei? Aí o frio aumentando, aí o prejuízo aumenta. Quem vem de cerveja vai pro vinho, né? Exatamente. César Antônio, por falar em vinho, você vai mandar uma live hoje de vinho, é isso? Hoje, na realidade, não sou eu que vou comandar a live. Eu simplesmente fui o nosso Rotary Clube Santos Aparecida, um dos seus fundadores é o Gugu, da Pícola, né? E ele é um expert em vinho, ele vai promover hoje um bate-papo, um bate-papo, está aberto a todos que quiserem participar, através da plataforma Zoom, e vai ser um bate-papo bacana, dando dicas sobre vinho, sobre qual o melhor vinho, a harmonização, as taças, enfim, uma coisa bacana. É um companheirismo virtual, e para a gente também poder relaxar, e ter uma informação, as horas de lazer que a gente possa ter, ou mesmo quando a gente não as tem, a gente poder tentar fabricá-las. Aí nós vamos estar conhecedores de como manusear e entender um pouquinho mais de vinho, do cotidiano. Poxa, você poderia mandar umas amostras para nós, para degustação, né? Enquanto a gente participar, já ia ter que degustar. Eu vou mandar umas amostras. As amostras hoje serão virtuais, mas a gente vai ter que... Eu vou fazer alguma coisa disso, sim. Deixa acabar essa pandemia que nós vamos fazer. E você sabe o que eu faço, né, Heraldo? Quando me dá na veleta, eu vou e armo o Não dá para aguentar mais, caramba. A coisa tá feia, rapaz. Tá feia mesmo. E eu estarei presente aí nessa live aí do César sobre os vinhos, para ver se a gente aprende um pouquinho mais, hein? Não tenha dúvida. Eu vou ensinar como é que bebe. Eu acho que não pode faltar nessa live, com certeza ele vai ser um dos mais próximos, é o nosso senador, né? Não, ele vai ter que estar. O senador vai ter que estar. Eu vou ligar para ele vai participar. Embora ele é capaz de acender o fogão para poder participar da live, né? Ele tem que ligar o computador. Você está brincando, mas ele conhece muito de uva, viu? Cabernet, Carmenere, todos Sauvignon, todos isso aí ele conhece, viu? Ele já teve naquelas vinícolas no mundo inteiro, viu? O senador é viajado. Não. Eu conheço, sim, de beber. Pelo meu paladar, eu falei, esse aqui me deixa de fogo mais rápido, esse aqui de fogo menos, e a gente vai dosando. Mas, agora, esse conhecimento, até quem tem mesmo é o Gugu da Pícola, e ele vai, com muita maestria, vai transmitir isso para todos nós hoje. E o melhor, né? De forma... tranquila, não é nada formal, é uma coisa bem amigável, bem bacana, bem gostosa e leve, da gente poder passar horas agradáveis em convívio, embora virtual, mas é o que nos resta para o momento, né?
Será um grande prazer, estarei com vocês. Certamente. Vou entrar também. Meus amigos, a gente está chegando ao final do nosso programa em cima da hora. Gostei muito de participar com você, o César, o Rodinei. E desde já eu já renovo o convite para que vocês participem em outras oportunidades e rogando para que acabe logo essa pandemia para a gente poder nos reunir fisicamente no nosso estúdio lá com o Gabriel, lá com o Bernardo, e depois a gente vai tomar nossos cafezinhos na nossa padoca lá. Obrigado, César. Imagina, eu que agradeço. Vou deixar só uma dica, para você chamar o Rodinei num programa numa sexta-feira, porque assim ele já fica aqui no final de semana. A gente vem lá. Boa ideia, César. É interessante. Ó, eu vou aceitar a sugestão do César, Heraldo, e só vou se for na sexta-feira, então, tá bom? Obrigado, um abração para você, né? E a gente vai controlando aqui, né? Vamos resistir. Aí, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo programa. Sucesso e fiquem bem e se cuidem. Nós vamos sair dessa. Tá certo. Se Deus quiser. Valeu, Gabriel. Um abraço. Até amanhã. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Rodinei. Obrigado, Heraldo. Fiquem com Deus. Valeu.